Hoje nós vamos falar sobre Justino Mártir e a sua apologia. Esse evento data de 150 depois de Cristo. Mas antes da gente começar, eu queria convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, apertar o sininho para você ser notificado pelo YouTube de todas as nossas novas publicações. E também queria convidar você a compartilhar os nossos arquivos, compartilhe com seus amigos e nos ajude a crescer esse canal aqui, tá bom? Quando Justino Mártir ainda era jovem, como filósofo, a mente dele estava sempre agitada, sempre ativa, sempre buscando novas verdades. Era inteirado dos ensinamentos dos filósofos estoicos, de Aristóteles, de Pitágoras. Porém, nessa época da vida dele, enquanto jovem, era adepto do platonismo. O platonismo prometia uma visão de Deus que Justino buscava naquela época. Então, por aquela época da sua vida, era platonista. Um certo dia ele caminhava como de costume e ele encontrou um cristão idoso e ficou particularmente perplexo diante da dignidade e da humildade que ele viu naquele homem. Esse homem citou para ele várias profecias judaicas, mostrando que o caminho cristão era o único e o verdadeiro caminho e que Jesus era a verdadeira expressão de Deus. Esse encontro de Justino com esse idoso foi decisivo para que houvesse na vida dele uma grande mudança. Foi a partir daí que ele começou a se debruçar sobre os escritos proféticos, começou a ler os evangelhos, as cartas do apóstolo Paulo, e a partir daí ele se tornou um cristão dedicado. Começou a partir daí também a viajar, a evangelizar e a escrever. Ele desempenhou um papel muito importante no desenvolvimento da teologia da igreja, assim como também desempenhou um papel importante na compreensão que a igreja tinha de si mesma e da imagem que a igreja apresentava ao mundo. Desde o início, a igreja ela sempre funcionou em dois mundos, o mundo judeu e o mundo gentio. O livro de Atos dos Apóstolos registra o desenvolvimento do cristianismo no mundo gentio. Pedro e Estevão pregaram, pegando esses dois como exemplo, Pedro e Estevão pregaram para ouvintes judeus e Paulo pregou para os filósofos atenienses e para governadores romanos e para os gentios. A vida de Justino ela apresenta vários paralelos com a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo era judeu, nascido em Tarso, que era uma área gentia, e Justino era um gentio nascido em uma área judaica, na antiga Siquém. Os dois tinham boa formação e usavam bem o dom da argumentação para convencer tanto judeus como gentios da verdade de Cristo. E os dois foram martirizados em Roma por causa da sua fé. Então, havia muitos pontos em comum entre a vida do Ravi Shaul, do apóstolo Paulo, e de Justino Mártir. Durante os reinados dos imperadores do primeiro século, como Nero e Domiciano, a igreja se esforçava para sobreviver, para continuar sua tradição e para mostrar para o mundo o amor de Cristo. Ela lutava para testemunhar. Os não cristãos viam o cristianismo como uma seita primitiva, como uma ramificação do judaísmo, caracterizada por ensinamentos e práticas que eles consideravam estranhas. Então, o cristianismo, desde o início, foi rejeitado, foi marginalizado, e agora, também na época de Justino, não era diferente. Durante o século II, sob o comando de imperadores que foram mais razoáveis, mais compreensíveis com a igreja, como Trajano, como Antonino Pio, como Marco Aurélio, a igreja ela começou a se preocupar com uma coisa nova. A igreja passou a ter uma nova preocupação, que era explicar o motivo da sua existência para o mundo de uma maneira que fosse convincente, que fosse mais inteligível, mais metódica. E Justino se tornou um dos primeiros apologistas cristãos, ou seja, um dos primeiros a explicar a fé como um sistema racional.
A grande contribuição de Justino para o cristianismo foi que ele interpretou o cristianismo em termos que seriam familiares para os gregos e para os romanos instruídos da época dele. Então isso foi uma grande contribuição. A maior obra de Justino, intitulada A Apologia, que é o nosso assunto de hoje, essa obra que marcou a história da igreja, essa obra que foi um grande benefício para a igreja, essa obra que tem um vínculo muito forte com o cristianismo, ela foi endereçada ao imperador Antonino Pio. Enquanto Justino explicava e defendia sua fé, ele discutia com as autoridades romanas por que ele considerava errado a perseguição aos cristãos. E de acordo com o seu pensamento, as autoridades deveriam unir as forças com os cristãos, na oposição da falsidade das religiões pagãs, dos sistemas pagãos, e não perseguir os cristãos. Para Justino, toda a verdade se resumia numa única verdade, a verdade de Deus. E isso parece muito, com o Evangelho de São João, capítulo 17 e versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na opinião de Justino, os grandes filósofos gregos, eles haviam sido inspirados por Deus até certo ponto, mas permaneciam cegos em relação à plenitude da verdade de Cristo. Plenitude essa que ele agora empenhou a sua vida, os seus dias e os seus esforços a defender. Daí a sua apologia, defendendo toda a plenitude da verdade de Cristo. E isso se tornou um grande pilar, para o cristianismo. Justino trabalhou o pensamento grego, explicando Cristo como aquele princípio apresentado pelo apóstolo João, no qual Cristo é o Logos. Logos no grego, a palavra. E ele defendia que Deus, através do seu Logos, que era Cristo, ele poderia alcançar os seres humanos. Assim conseguiu um pouco da atenção dos gregos. Uma coisa importante também que Justino ensinava nas suas defesas, nas suas apologias, era que Cristo, o Logos de Deus, era consubstancial com o Pai. Ele era da mesma essência de Deus Pai, embora fosse uma pessoa separada. Era assim que ele ensinava. E esse pensamento de Justino, mais tarde, foi fundamental para o desenvolvimento da consciência da igreja com relação à Trindade e à encarnação. E apesar de Justino ter uma linha de pensamento judia, ele caminhava em paralelo com o pensamento grego para assim alcançar também os gregos. Ele era fascinado pelas profecias que já haviam se cumprido e é possível que isso daí tenha sido influência daquele encontro que ele teve com aquele idoso que foi o primeiro a falar para ele das profecias bíblicas. Aí agora, lendo e estudando, ele percebeu que a profecia hebraica confirmou a identidade singular que Jesus Cristo tinha. Como Paulo, então, Justino não abandonou os judeus à medida que ele se aproximava dos gregos. Trabalhava entre os dois mundos. Com certeza entendeu bem a relação entre Cristo e as profecias hebraicas, porque em uma outra grande obra sua intitulada Diálogo com Trifão, ele escreve a um judeu conhecido seu, apresentando Cristo como cumprimento da tradição hebraica. Além de escrever, Justino também viajou bastante, sempre argumentando a favor da fé, sempre fazendo apologia ao cristianismo, à fé em Cristo e à salvação única pelo nome de Jesus. Ele se encontrou com Trifão em Éfeso e em Roma, encontrou-se com Marcião, que era líder gnóstico, com certeza também falou de Cristo para ele. Em outra ocasião, durante uma viagem a Roma, Justino também se indispôs com um homem chamado Crescendo, o cínico. Então, estava sempre fazendo defesa, sempre fazendo apologia
de Cristo e da sua obra vicária. Quando ele retorna a Roma, por volta de 165 DC, esse homem chamado Crescendo denunciou ele às autoridades. Aí Justino foi preso, torturado e decapitado, junto com mais 6 crentes. Justino escreveu certa vez: vocês podem nos matar, mas não podem nos causar dano verdadeiro. Esse apologista, esse homem de nome, esse homem de envergadura, ele apegou-se a essa convicção até a morte. E ao fazer isso, ele recebeu o nome que passaria a identificá-lo por toda a história: Justino, o Mártir. Então, a forte relação que a história de Justino tem com o cristianismo é que, a partir do encontro dele com aquele ancião na praia, ele passou o restante da sua vida fazendo apologia, fazendo defesa a Cristo e sua igreja. Caso você tenha ficado curioso sobre em que detalhadamente consiste a apologia de Justino Mártir, é só você começar a partir de agora a sua pesquisa, né? Você vai empregar muito tempo nessa pesquisa e vai ficar inteirado. Deus abençoe a todos vocês. Esse foi o nosso comentário de hoje. Justino Mártir escreve sua apologia. Evento datado de 150 depois de Cristo. Fiquem com Deus.